Olha, meus irmãos, a situação é muito grave. Parece que o cara que tá aí, que pra mim é um representante direto do crime organizado, ele e toda a patota dele, o partido dele. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, que se o governo sempre está interessado, se você está vendendo uma coxinha na sua casa, na rua, se você vende nem que seja Dudu, né, aqueles picolés, alguns chamam de geladinhos, etc. Se você vende isso, os caras querem imposto em cima disso. Eu não sei e não entendo e não sei como as pessoas podem ser tão ingênuas em achar que um mercado, como o mercado dos produtos ilícitos, que movimentam bilhões, e você acha, acredita mesmo que aquilo ali ninguém recebe nada, né? Nenhum poderoso recebe nada daquilo. Muito pelo contrário, na minha opinião, e tenho certeza disso. Infelizmente, se a gente ficar falando aqui nomes, a gente acaba preso, né? Porque, como diz a música, pega esse idiota e enterra, né? É exatamente assim, dando milha aos pombos. Quem nunca ouviu, escuta essa música. Ela diz exatamente isso. Quando aparece um, né, querendo mudar, querendo falar, pega esse idiota e enterra. É o que acontece. Então basta você olhar para as coisas, como é que entra bilhões com esse mercado todos os anos, todos os dias, né? É um dos mercados mais lucrativos do mundo, e você vai ver que é uma coisa onde literalmente os poderosos, né, de cada região é quem está por trás. Mas enfim, o assunto de hoje, meus irmãos, é que o Nove Dedos, o Nine, ele quer de fato ver sangue, né? Ele está trabalhando para tentar colocar o Brasil em uma treta que ele mesmo está criando. É uma vergonha para o Brasil. As assinaturas já batem recorde, já passam a da Dilma, né, o pedido de impeachment dele. Ainda tem gente que não entende isso. Ao invés de apoiar, fazer pressão para que esse pedido de impeachment seja aceito, por despeito, né, por puro orgulho, ainda continuam com a mesma narrativa. Não, ninguém vai tirar o cara, deixa o cara aí, é tudo a mesma coisa, e aquele problema todo. Se tivesse consenso, meu irmão, com as assinaturas que está tendo, já era para esse cara ter sido impeachmentado, Arthur Lira já ter aceito, né? Tudo indica que ele vai, inclusive isso é matéria da grande mídia, que ele vai engavetar o pedido de impeachment, não vai levar para frente. É uma situação terrível, né? Enquanto isso, o Brasil caminha, né, para ser um país que apoia maldoristas e pode entrar numa treta aí sem motivo algum e contra aquelas pessoas que nós deveríamos apoiar. Nós estamos contra as vítimas e a favor dos opressores, dos maldoristas. Sabe por quê? Porque esse que está aí no poder hoje vê nesses maldoristas uma segunda chance. Um tipo de aliança que, se tirarem ele do poder, ele não vai pensar duas vezes em recorrer aos caras. Não tenha dúvida que o mal que esses caras estão por trás é muito maior do que você pode imaginar, meus irmãos. Você não tenha dúvida que o mal que esses caras estão por trás é muito pior do que você pode imaginar, meus irmãos. Olha, eu tô com uma matéria aqui, ela diz o seguinte: embaixador de Israel poderá ser expulso do Brasil. Notícia urgente. Conforme informações do colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, o manda-chuva do Brasil e seus principais assessores envolvidos na crise com Israel, que ele mesmo criou, né? Vale dizer isso. Israel estava lá quietinho, sem receber a ajuda deles, né? Nem apoio, e ainda por cima o cara foi lá arrumar uma treta. Eles estão considerando a possibilidade de expulsar o embaixador Daniel Zoshini, representante do governo de Benjamin Netanyahu no Brasil. Embora o Itamaraty tenha classificado a medida como drástica e indesejável, o manda-chuva, todo-poderoso do Brasil, discutiu a questão na segunda-feira em reunião do Palácio da Alvorada com o assessor especial Celso Amorim. Esta é uma das opções à mesa, afirmaram um auxiliar palaciano e um integrante da cúpula do Ministério das Relações Exteriores à equipe da coluna. Essa ação seria uma possível reação do protocolo diplomático em caso do agravamento das hostilidades. Segundo informações do Itamaraty, a possibilidade de expulsão foi mencionada de forma diplomática ao próprio Zoshini durante a reunião com o chanceler Mauro Vieira na segunda-feira. No encontro realizado às portas fechadas, Vieira destacou que não é do interesse do Brasil uma escalada da crise. No entanto, considerou inaceitáveis as ações do governo israelense, que incluíram declarar o poderoso chefão do Brasil, né, o bandido condenado, pessoa não grata em Israel, e constrangeu o embaixador brasileiro Frederic Meyer. Segundo fontes do Itamaraty, no contexto do protocolo diplomático, tal expressão deveria representar um limite, indicando que uma linha não deve ser ultrapassada. Quer dizer, o cara quer xingar, quer comparar os caras aos seus próprios ceifadores, né? Eu tenho que usar essas palavras assim, imbecis, por causa do algoritmo, que a gente já vive numa ditadura, inclusive digital, né, imposta por esses caras, que o monarca, com toda a sua imbecilidade, hoje defende.
O cara tem hora que parece um gênio, tem hora que fala umas imbecilidades por orgulho, né? É orgulho mesmo. Quando o cara vê que tá errado, todo mundo dizendo pro cara, ó, tá errado, preste atenção nisso, olha pra isso. Se o cara segura aquilo ali, é orgulho, né? E é a base de todo o pecado. O pecado, né, original mesmo, é o orgulho. A partir dele, você não se arrepende. É por isso que Cristo fala, né, dos humildes, porque apenas os humildes podem se arrepender. Você tem que ser humilde. O cara que não é humilde, ele não tem condição de se arrepender. E sem se arrepender, você fica aí, sendo um poço do orgulho, preso na própria burrice. Eu vou colocar aqui para vocês verem, né, uma sobrevivente dos maldoristas e escute como ela descreve o terror que ela viveu. Então preste muita atenção, é forte o depoimento dela, mexe com a gente, né? Só de você imaginar, até quem já jogou um GTA sabe como os NPCs, né? Aqueles personagens ali que é só pra completar o cenário, né? Eles não têm influência nenhuma, mas quando você joga uma garrafa de Molotov no jogo, né? No GTA, você sabe como eles gritam, né? Porque aquilo dói demais. Imagine você queimado vivo, né? Com combustível, aquilo não apaga. E fizeram isso com muitas pessoas diante dos olhos dela, inclusive pessoas que ela amava. E ela descreve isso, uma pessoa que sobreviveu e não teve apoio nenhum da desgraça que hoje comanda o nosso país. Preste atenção nas palavras porque são muito fortes. Eu me chamo Rafaela, eu tenho 20 anos, eu mudei para Israel fazem 3 anos e no dia 6 de outubro de 2023 eu resolvi ir para uma festa com o meu então namorado. Nós fomos juntos com a intenção apenas de nos divertirmos e de curtirmos a noite. Quando o horário já era 6h30 da manhã, nós começamos a ver muitos mísseis no céu. Nós nos preocupamos um pouco, demos uma volta na região da festa e lá a gente entendeu que não tinha um lugar protegido para ninguém. Então eu e o Hanani, que era então meu namorado, resolvemos ir procurar um bunker, um lugar seguro. Saímos da festa, encontramos o Rafael, onde estavam as barracas para pegar as nossas coisas. Saímos da região da festa e então começamos a ir em direção Reim, que é uma cidade no sul do país. Chegamos num bunker de estrada, que é um lugar bem pequeno, não existe nem porta. É apenas um lugar para os carros poderem pararem, descer, quando se por algum acaso tem mísseis, para a gente poder entrar dentro do bunker. Chegamos lá, sentamos nós 3, ficamos lá um tempo, quando começaram a entrar muitas outras pessoas que também estavam na festa dentro desse bunker. Nos tornamos 40 pessoas, dentro de um lugar extremamente apertado. Ficamos lá, nos tranquilizamos e pensamos que o nosso problema dos mísseis já tinha passado, pois estávamos num lugar seguro. Quando de repente começamos a ouvir tiros do lado de fora do bunker. Esses tiros vinham do grupo terrorista Hamas, que estavam fazendo um ataque em Israel no mesmo dia. Nós não tínhamos noção das proporções do que estava acontecendo, estávamos apenas vivendo aquele momento. O Hamas chegou até o nosso bunker, eles atiraram bombas de gás, granadas, entraram no bunker e atiraram em todo mundo que estava vivo, em todo mundo que se mexia. Eles jogaram coquetéis Molotov, eles fizeram uma fogueira no lugar da porta onde queimaram pessoas vivas. Eles sequestraram um menino que estava do meu lado, sequestraram uma outra menina que estava do meu lado, onde os terroristas a estupraram e depois queimaram ela viva. O dia 7 de outubro foi o maior trauma da minha vida e foi o dia mais escuro de toda a minha vida. Lá naquele local eu perdi o Hanani, que era a pessoa que eu mais amava nesse planeta, uma das. E eu nunca vou esquecer nada do que aconteceu lá. Eu nunca vou esquecer do ódio que eu senti naquele dia. Eu lembro que eu estava sentada, não tinha como me defender, porque nenhum de nós viemos para uma festa armados. E eu lembro que eu não tinha mais como fugir dali, eu não tinha mais o que fazer. Eu apenas esperei e rezei para Deus me levar o quanto mais rápido, porque ficar sem ar por 5 horas dentro de um lugar extremamente apertado é muito difícil. Esperei lá, ouvi gritos, risadas. O Hamas entrava dentro do nosso bunker, atirava nas pessoas e ria na nossa cara.
e gritava na nossa cara e comemorava na nossa cara. Isso não é um grupo de defesa, isso é um grupo de terrorismo. Depois de todo o trauma, depois de toda a situação, nós éramos 40, dentro dos 40 apenas 10 saíram vivos, mais 2 outros meninos que estavam do lado de fora. Encontrei o Hanani no estado que ele estava, vi as pessoas no estado dificílimo que elas se encontravam e, por sorte, saí viva, porque eu estava escondida debaixo de corpos por 5 horas seguidas, apenas rezando para ir embora mais rápido. Israel vem me ajudando com todo o processo de cura, com todo o processo de medicação, de tratamento, de psicólogos. Eu recebo todo o apoio que eu preciso aqui. E me entristece muito saber que o país onde eu nasci, o país onde eu chamo de casa, se encontra nessa situação. Numa situação onde o governo compara as atitudes de Israel com o Holocausto. Onde Israel que dá oportunidade para tantos árabes e quantas pessoas que moram em Gaza a trabalhar, a estudar, a viverem aqui em paz com o povo judeu, com o povo israelense. Aqui as pessoas convivem umas com as outras. Então não tem como se chamar disso um genocídio. Um genocídio seria se estivéssemos boicotando empresas palestinas. Um genocídio seria se estivéssemos agora indo contra um povo. Genocídio seria se a população tivesse diminuído significativamente, sendo que, na verdade, ela quintuplicou nos últimos anos. Israel faz de tudo para proteger os cidadãos de Gaza, inclusive perde muito dos próprios soldados para que não tenham casualidades a mais. Israel demorou também um certo tempo para invadir Gaza, porque queriam proteger os cidadãos. Me entristece muito ser uma brasileira judia que veio para Israel, me mudei para cá, onde toda a minha família estava no Holocausto, a família dos meus avós estavam todo mundo na Polônia, foram todos assassinados por nazistas. E eu fui fazer um passeio na Polônia para ver o que realmente aconteceu. E toda a minha família fugiu da Polônia para ir para o Brasil, pois lá era um lugar seguro, pois lá era o lugar da casa deles. Lá eles não seriam perseguidos e massacrados só por serem judeus. Então, realmente é uma situação muito complicada saber que eu, brasileira, não posso voltar agora para o meu próprio país por conta do perigo de ser judia e estar num país onde tem muito antissemitismo, onde a representação do país faz comentários antissemitas, onde o governo compara o que Israel faz com Hitler, não apenas difamando o antissemitismo, mas também desrespeitando a memória de 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto, de 6 milhões de judeus que foram assassinados brutalmente por causa de um representante. Continuo com os meus tratamentos, Israel me dá todo o apoio que precisa. O Brasil, o governo brasileiro, em nenhum momento entrou em contato comigo, com Rafael Zimmermann, com Jade Coker, com Hanani Glaser, com a família de Hanani Glaser, que foi brutalmente assassinado no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Karen, que foi brutalmente assassinada no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Bruna, que foi brutalmente assassinada no dia 7 de outubro. E realmente o governo não foi mobilizado e simplesmente nós sentimos que esqueceram da gente. Então eu estou aqui hoje, sentada com o ministro, para poder mostrar um outro lado da história, poder mostrar a importância de espalhar as notícias de uma maneira correta, de mostrar como sim Israel tenta proteger os cidadãos e como sim Israel faz de tudo para que não tenham casualidades de civis. Bom, meus irmãos, um caso desse a gente precisa ter unanimidade. Tem que parar de comprar essas narrativas, porque se você está concordando com um bandido condenado, é porque há algo errado com você, né? Eu não fico passando pano. Eu perco vídeos, vários vídeos que eu fiz com esse tema, muito bons, que pegaram uma boa audiência e saíram do ar porque eu não passo pano. Os maldoristas do Hamas, do Hezbollah, essa turma não brota da terra. Eles têm nacionalidade. Eles foram eleitos por um povo. Que povo? Você sabe quem é, né? As próprias pessoas que o Nine diz que são vítimas, são elas que fazem parte desse grupo. Esse grupo é eles próprios. Boa parte daquele povo, infelizmente, os apoiam, os vê como herói e manda seus filhos e filhas fazerem parte do grupo.
Então não adianta querer passar pano, não adianta querer dizer que não, porque, repito, aqueles que estão lá fazendo esse tipo de coisa que foi descrito aí, atacando pessoas, não soldados. O que o Nine disse ali é: acuse-os do que você faz. Eles é quem agem dessa maneira, atacando pessoas, idosos, crianças, mulheres. Eles agem dessa forma. Aí eles acusam Israel de agir dessa forma, quando na verdade é o contrário. O mundo viu o próprio Israel mostrando as áreas onde ia atacar e dizendo: olha, aí eu vou atacar, por favor, saiam. Ah, mas não tem como a gente sair porque essa turma não quer sair. Eles preferem ser usados como escudo porque apoiam cada pensamento daquele grupo. É essa a verdade. Problema seu, né? Se você vive dentro de uma bolha, continue nela, né? Seja muito feliz. Tem outros canais que vão continuar aí alimentando essa sua burrice. Mas o mundo real é isso que acontece. Ah, Davi, mas esse grupo aí, esses judeus não é o mesmo da Bíblia. Problema. Eu quero saber que tem maldoristas ali agindo de forma desumana. E por causa do seu pensamento burro, certo? Da sua falta de compaixão para com o próximo, nós temos aqui o Arthur Lira deitando e rolando, certo? Dizendo que não vai levar para frente esse pedido. Isso também é matéria. Agora, Lira sinaliza que deve engavetar o pedido de impeachment do Nine. Apesar do intenso movimento da oposição, aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmam que a chance dele dar continuidade ao pedido de impeachment do manda-chuva do país, a ser apresentado nesta quarta-feira 21 pela oposição, são praticamente inexistentes. Até a noite da terça-feira, dia 20, 122 parlamentares já haviam assinado o pedido de impeachment. A deputada Carla Zambelli, autora da ação, planeja protocolar o documento apenas nesta quarta-feira e há projeções de que o pedido alcance pelo menos 130 assinaturas. Desde a noite anterior, Zambelli intensificou as conversas com diversos parlamentares e a expectativa é de que membros das frentes parlamentares evangélicas católicas contribuam para fortalecer a denúncia. Os parlamentares de oposição buscam apresentar um pedido com maior adesão do que a ação contra Dilma Rousseff em 2016 e contou com 124 assinaturas, quer dizer, o daqui já vai com 130, né? Então mais do que motivo, inclusive, meus irmãos, né? Se a gente for olhar a Dilma perto desse cara que tá aí, ela é uma santa, né? Nem se compara. Ali a gente sabia dos crimes que aconteciam, mas o motivo dela ser impeachmentada, todo presidente faz, que é a parada das pedaladas, né? Praticamente todo presidente faz isso. Agora justificou por quê? Porque a gente sabia que muitos outros crimes, né, eles estavam por trás. E aquilo ali era só uma maneira de se fazer um pouco a justiça. Porém, agora você tem realmente o crime, né? Claro, você tem o nosso país em uma situação difícil. A imagem de cada brasileiro hoje, lá no exterior, está suja, né? Todos nós vamos ser vistos como um povo que apoia maldoristas, que apoiamos crimes e que tem um comportamento imoral dentro do próprio país. Um país onde o bandido tem mais direito do que o cidadão, do que o policial. Então, com essa imagem, fica cada vez mais difícil, inclusive, de você sair daqui. Porque cada vez mais países enrijecem as exigências para você poder entrar lá. Por quê? Simplesmente porque você é brasileiro. Então, veja, né, a situação que esse camarada tá aí, né, e que por falta de união do próprio povo, de consenso do próprio povo, nós não temos força, né, para fazer pressão desse bando de corruptos que estão aí, né, na frente do poder. Eles, muito corruptos esses caras, então eles não querem tomar providência porque sabem, né, que muita lama pode vir, né? Aí isso aí é como um fio, meu irmão, você vai puxando ele, um fio de uma blusa, sabe? Você puxa ele e você vê que vai vindo, desfiar a blusa inteira. Você vê que toda a blusa não era apenas aquele fiozinho ali isolado. A própria blusa já estava, né? A sua camisa já estava comprometida. E é o caso do país, por isso aqui é essa sacanagem toda. Porque, entenda uma coisa, meus irmãos. Em partições públicas, ninguém rouba sozinho, entendeu? Por mais que o cara seja poderoso, por mais que o cara tenha influência, ninguém rouba sozinho. Entenda isso, né? Então tá aí. Eu não posso ir muito mais além do que isso, já tenho realmente colocado a minha cabeça aqui na guilhotina. Já disse pra vocês, se o canal cair eu não farei outro, mas enquanto ele estiver de pé, eu prometo a vocês que aqui se falará a verdade, meus irmãos. Doa quem doer, a gente perde inscrito, tem gente que fica revoltada, né, porque já compraram as narrativas, né? Sou cristão, mas gosto do diabo, é literalmente o que está acontecendo hoje. Enfim, né? Nós não pensamos assim, nós pensamos que se você é cristão, você vive e falece pelo código de honra, pelas doutrinas cristãs, né? Então é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu peço que você apoie esse nosso trabalho adquirindo do nosso celular Faca no Zoiudo,
O único canal aqui que ainda retribui, né, um pouco dos lucros que nós teremos com o produto, com os próprios inscritos. Vocês me ajudam e eu ajudo também um de vocês. Queria que fosse com todos, mas infelizmente é assim, né? Então você vai receber esse belíssimo selo Faca no Zoiudo e ainda vai concorrer a 10 mil reais, tá certo, família? Se você for o cara que mais comprar, leva uma arma de CO2, o Colt ou o 357. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um abraço. Ah, toda vez eu vou esquecendo, né, família? Você compra lá pelo Instagram ou Telegram, tá certo? Lá tem o produto para você baixar e tem o site onde você vai fazer o pagamento. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e agora sim, fui!